Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo falando sobre os agentes de tratamento, o controlador e o operador na LGPD. Então, vamos lá. Vamos começar falando sobre o controlador e a principal característica do controlador é que a ele compete tomar as decisões referentes ao tratamento e definir a finalidade dele. Ou seja, é o controlador que dá as instruções que serão seguidas pelos operadores. E, normalmente, a grande importância de você ser definido ali como controlador, operador e suboperador, que logo mais eu vou explicar para vocês também o que é o grau de responsabilidade que vocês têm, né, que nós teremos em relação aos titulares de dados, na medida em que, via de regra, os titulares de dados vão exercer sempre os seus direitos contra o controlador. E o operador, ele pode até acabar sendo responsabilizado em alguma circunstância especial em que ele tenha deixado de atender lá as diretrizes e as normas dos controladores ou realize algum ato ilícito. Mas fora isso, via de regra, é o controlador o principal responsável em face dos titulares de dados. Por isso, tem essa importância de se definir dentro de uma operação de tratamento de maneira direitinho, assim, quem é quem, tá? E o operador é o agente responsável por realizar o tratamento em nome do controlador e conforme finalidade por ele determinada. Ou seja, para ele ser caracterizado como um operador, ele tem que atuar nos limites, dentro das finalidades e de acordo com as regras que foram pré-determinadas pelo controlador. Você vê que aqui o principal ponto, né, de diferenciação entre eles é que o controlador é a empresa, a pessoa que toma a decisão. E o operador é aquele que age, realiza ações bem delimitadas em nome e por conta do controlador, tá? E aí tem a figura do suboperador. A figura do suboperador, ela não está formalmente, oficialmente prevista na Lei Geral de Proteção de Dados, mas a Autoridade Nacional de Proteção de Dados publicou um documento ali, que é um guia, né? A autoridade, dentro daquela função dela de regulamentar as questões da Lei de Proteção de Dados, publicou um guia de agentes de tratamento, onde ela comenta sobre a existência do suboperador. Então, apesar dele não estar formalmente descrito na lei, achei bem importante trazer para vocês essa figura que está ali num documento apartado da Autoridade Nacional. Então, quem que é essa figura? É aquele contratado pelo operador para auxiliá-lo a realizar o tratamento de dados pessoais em nome do controlador, ou seja, ele ainda vai fazer uma atividade, ele vai estar limitado naquela primeira atividade original que o controlador pediu para o operador realizar, mas ele vai fazer alguma tarefa de apoio para o operador. Então, a gente pode considerar que é uma espécie de subcontratação. Eu dei um exemplo na aula lá de quem é quem na LGPD, então assim, o que a gente pode tomar como exemplo aqui para poder ilustrar essa situação? O controlador, imagina que é o nosso banco, aonde a gente opera lá e tem a nossa conta. O nosso banco fornece o nosso dado para uma empresa emissora de cartão, emitir um cartão de crédito em nosso nome para que a gente possa operar, né, realizar saques e coisa e tal. Geralmente os bancos não emitem os cartões de crédito, eles transferem essa atividade para uma operadora. Aí ele vai lá, passa esses dados, delimitando direitinho como que vai ser o tratamento, como que vai ser o tempo que vai poder ficar com esses dados, e a empresa emite. Essa empresa pode contratar uma outra empresa para, por exemplo, fazer o serviço de courrier. Ainda se refere àquele primeiro serviço, que é a emissão do cartão, ainda está limitado naquela primeira operação e com todos os limites e finalidades também definidos pelo controlador, e é uma atividade de apoio para que o cartão finalmente chegue na mão do titular de dados. Então, essas são as figuras que estão definidas tanto na Lei de Proteção de Dados como nesse guia da Autoridade Nacional. Esse aqui, gente, é um documento super legal, super interessante de vocês lerem. Eu vou deixar o linkzinho dele no material de apoio aqui na descrição do vídeo, porque ele dá muitos exemplos práticos de várias coisas que geram dúvidas com relação a essa posição, tanto do operador quanto do controlador, do operador, do suboperador. Fala um pouco também sobre o encarregado de proteção de dados. Então, é um material muito rico e que vale bastante a pena dar uma lida. É muito grande, né, para falar tudo aqui, tem mais de 20 páginas, mas vale muito a pena vocês lerem, tá?
E aqui ele explica algumas coisas que são espinhosas, que deram assim bastante polêmica no que diz respeito à LGPD, né? Então, por exemplo, quem pode ser considerado um agente de tratamento? Ele define, são agentes de tratamento o controlador e o operador de dados pessoais, os quais podem ser pessoas naturais ou jurídicas, direito público ou privado. Ressalta-se que os agentes de tratamento devem ser definidos a partir do seu caráter institucional. Não são considerados controladores, autônomos ou conjuntos, ou operadores os indivíduos subordinados, tais como funcionários ou servidores públicos. Isso daqui é porque, assim, logo que começou a valer, né, logo que entrou em vigor a lei, alguns órgãos da administração começaram a nomear pessoas, servidores públicos lá em atos administrativos, dizendo que fulano de tal fica nomeado o controlador, fulano de tal fica nomeado o operador. Isso está errado, né? O controlador ou o operador vai ser sempre aquele agente institucional, ou seja, vai ser a empresa, vai ser o órgão da administração. Eventualmente as pessoas podem prestar serviços, né, para esse agente de tratamento, mas o agente em si sempre vai ser a empresa ou o órgão, não vai ser jamais uma pessoa, um servidor público, por exemplo, tá? Então ele coloca aqui uma distinção, né? Funcionário do agente de tratamento atua com subordinação em representação do agente. Ou seja, o funcionário não é o agente, ele é um representante. E o operador, por sua vez, atua de acordo com os interesses e finalidades definidos pelo controlador. Então essa é uma distinção que é bem importante a gente saber, porque foi bastante polêmica logo que a lei entrou em vigor. Vamos dar uma olhada agora no que são os artigos, né, que é o objeto dos nossos comentários da LGPD aqui, para a gente não perder esse track aqui, né? Então, o que diz o artigo 37? Que ambos, tanto o controlador como o operador, têm que manter os registros das operações de tratamento de dados pessoais que realizarem, especialmente quando baseados no legítimo interesse. Então, assim, basicamente manter o registro das operações é a gente ter lá o inventário de tudo aquilo que a gente está processando, todo o nosso mapeamento de processos e operações de tratamento tem que ser feito tanto pelo operador quanto pelo controlador, principalmente se for baseado no legítimo interesse, que tem todas aquelas outras formalidades que a gente já deu uma olhadinha, né? A gente tem que fazer aquele teste do legítimo interesse, do assessment do legítimo interesse para ver se está tudo ok. A gente vai ter que fazer o relatório de impacto à proteção de dados, todas aquelas outras salvaguardas que a gente já conhece, já viu em aulas anteriores. A autoridade poderá determinar ao controlador que elabore um relatório de impacto à proteção de dados, inclusive de dados sensíveis, sempre respeitando o segredo comercial e industrial, que vocês já sabem, eu já falei várias vezes sobre isso também. E aí, quais são os elementos que vão compor esse relatório? A descrição dos tipos de dados coletados, a metodologia para a coleta e a garantia da segurança da informação e as medidas e salvaguardas para mitigar riscos, ou seja, características normais de um relatório de impacto à proteção de dados. No artigo 39, a lei diz que o operador deve realizar o tratamento segundo as instruções fornecidas pelo controlador, que verificará a observância das próprias instruções e das normas sobre a matéria. Ou seja, o controlador tem que tomar cuidado para somente pedir para o operador realizar coisas que estão em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados e as outras legislações pertinentes à atividade dele. E aí, a partir disso, estando tudo ok, o operador vai agir por nome, né, por conta do controlador e obedecendo às suas diretrizes. A autoridade nacional poderá dispor sobre padrões de interoperabilidade para os fins de portabilidade, livre acesso, segurança, assim como sobre tempo de guarda dos registros, tendo em vista especialmente a necessidade e a transparência. Nós vimos um pouco dessa parte da interoperabilidade quando nós vimos lá tratamento de dados pelo poder público. Essas normas que a autoridade vai publicar, elas visam deixar fácil o acesso aos dados, não aberto, não fácil para qualquer pessoa, mas fácil no sentido de ter código aberto, no sentido de ter um armazenamento de uma forma organizada, né, estruturada, para que facilmente esses dados possam ser portados de uma empresa a outra quando e se isso for necessário e cabível. Tá?
Vamos falar um pouco desse assunto, que é aquela questão de, será que eu sou controlador único ou eu sou um co-controlador? É uma pergunta que acontece sempre, as pessoas têm bastante dúvida a respeito desse tema aqui. E por quê, né? Porque a depender de um contexto, uma mesma operação de tratamento pode envolver mais de um controlador. Quando mais de um controlador estiver diretamente envolvido no tratamento, todos eles vão responder de forma solidária, exceto as exceções previstas na lei. Então, lá no artigo 43, nós vamos chegar nelas. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês verem quando que acontece, num exemplo prático, essa questão da controladoria conjunta. Sabe aqueles sites de viagem que a gente entra? A gente entra lá naqueles sites de viagem e aí em um único lugar, em uma única plataforma, nós escolhemos todos os aspectos da nossa viagem. Qual é a companhia aérea que eu vou voar, qual é o hotel que eu vou ficar, qual é o carro que eu vou alugar, às vezes até mais coisas, né? Ingressos para shows e N outras coisas, mas eu vou me manter aqui nesses 3 itens. Muito bem. O site de viagem, inevitavelmente, é um controlador, porque ele vai receber todos os seus dados para realizar a operação de tratamento que visa você fazer essa reserva de uma viagem completa. Porém, ele compartilha o seu dado para que todas essas outras empresas realizem as suas atividades. Então, ele vai lá e ele distribui o teu dado para a companhia aérea, ele distribui o teu dado para um hotel, ele distribui o teu dado para aquela empresa que é locadora de carros. Mas o que acontece aqui? Cada uma dessas empresas vai estabelecer com a gente uma nova relação jurídica. Por quê? Porque a companhia aérea vai usar o meu dado com uma finalidade, o hotel vai usar o meu dado com outra finalidade e a empresa locadora de carro vai usar o meu dado com uma outra finalidade. E cada uma delas é diferente e cada uma delas faz com que essas empresas tenham individualmente a necessidade de manter os nossos dados por um X período de tempo. Por questões fiscais, por questões regulatórias, por várias questões, eles acabam tendo que realizar ações e acabam tendo que individualmente tomar decisões a respeito dos nossos dados. Então você vê aqui que nós começamos a relação com uma única empresa, que é o site de viagem, mas terminamos em uma relação com 4 empresas distintas e cada uma delas vai ser considerada aqui no contexto dessa operação como um co-controlador. Por que isso é importante? É importante para a gente poder estabelecer o nível de responsabilidade que cada uma delas vai ter em relação às operações de tratamento, tá? E agora também uma outra dúvida que acontece muito, a questão de ser o controlador pessoa física ou jurídica. Esse aqui é um exemplozinho que eu tirei de lá de dentro daquele manualzinho que a Autoridade Nacional publicou. Então vocês já por aqui podem ver quanto esse material é rico e é interessante para a gente dar uma olhada lá. Aqui ele vai falar a respeito de uma médica que é profissional liberal e, como tal, armazena prontuários e dados pessoais dos seus pacientes. Ora, sendo ela uma profissional liberal, ou seja, ela é a sócia, é a dona, a proprietária e responde como pessoa física pela empresa que utiliza esses dados, ela, enquanto pessoa natural, neste contexto, vai ser considerada como uma controladora. Porém, se essa mesma médica for empregada de um hospital, ainda que ela assine contratos e documentos de armazenamento de dados pessoais, mesmo assim, o hospital, enquanto associação civil, ele será o controlador. Então você vê que existem casos de controladoria conjunta, existem casos em que uma pessoa física pode ser considerado controlador, mas esses casos são específicos. Aquele caso do servidor está errado, esse caso aqui da médica profissional liberal está certo. Esse material, gente, da Autoridade Nacional, eu recomendo demais que vocês leiam esse material porque ele é muito interessante. Ele dá muitos exemplos de diversas dúvidas que tem com relação a essa questão do agente de tratamento, o controlador e o operador. E, além de tudo, ele está escrito numa linguagem fácil, simples. Tá bem tranquilo de ler esse material. Ele é muito legal para vocês complementarem os estudos e entenderem um pouquinho mais profundamente sobre esses 2 agentes de tratamento. Tá bom? Isso é o que eu tinha para passar para vocês hoje. Um beijo enorme, fiquem com Deus e até nosso próximo vídeo.